Então, boa tarde a todos, que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente nessa tarde. Então, como a irmã já falou, e vocês já viram aqui atrás, né? O tema da nossa palestra, da nossa fala dessa tarde é provação, avaliação de nossa própria fé. O que seria provação? E onde estaria ligada a questão da provação com a fé? Conta no livro Pai Nosso, de Chico Xavier, uma historinha bem interessante, intitulada Fé e Perseverança, que diz o seguinte: certa feita, num local bem distante, haviam 3 rapazes que começaram a orar ao Senhor, solicitando a presença amiga dele naquele instante. E oravam intensamente, cada um guardando dentro de si um pedido a fazer ao Senhor. Intensificaram as suas orações. E o Senhor chegou. No lindo carro, conta a história. Dirigido por 2 anjos, belos, bonitos. Então assim o Senhor chegou, desceu do seu veículo e os 3 homens se prostraram aos pés do Senhor. E o primeiro dos rapazes disse: Senhor, tenho um pedido a te fazer. E o Senhor disse: faça o seu pedido, o que tu queres. Ele respondeu: Senhor, eu quero riqueza. Riqueza tu queres, riqueza tu terás. O Senhor olhou para o anjo e deu a ordem que entregasse a ele um grande volume de moedas. E ganhou aquele rapaz, vamos dizer o número 1, o primeiro, a sua riqueza. Olhou o Senhor para o segundo rapaz e perguntou: e tu, o que tu queres? Ele respondeu: Senhor, eu quero a beleza, a formosura. Quero que o meu corpo seja o mais belo de todos. O Senhor olhou para ele, olhou para o anjo e deu a ordem: dê a ele a beleza. O anjo foi lá, pôs a mão e aquele segundo rapaz ganhou a beleza. Dirigiu o Senhor o seu olhar ao terceiro rapaz. E o Senhor fez a mesma pergunta: e tu, o que tu queres? O terceiro rapaz olhou humildemente para o Senhor e disse: Senhor, eu não sei o que eu quero. Me dê o que tu achas que eu mereço. O que eu mereço ter, o Senhor me dê. Então olhou o Senhor para o anjo, direcionou, apontou a uma grande bolsa e pediu para o anjo que entregasse ao terceiro rapaz aquele grande volume. Logo após, entrou no seu carro, na sua carruagem, e junto com os anjos partiu. Curioso, o terceiro rapaz, o que será que tinha dentro desta bolsa? Já que um ganhou a riqueza, o outro ganhou a formosura, a beleza. O que será que tinha dentro daquela grande bolsa? Abriu, ansioso, aquele volume, e ao deparar-se, ao olhar, observou que o que tinha dentro daquela grande bolsa era uma grande pedra. Ele olhou um pouco desapontado. Os 2 outros estavam ali na espreita, esperando o desfecho daquela história. Começaram a rir. E você foi enganado. Te deu uma pedra. Mas o terceiro rapaz, como era um homem de muita fé e acreditava fervorosamente no Senhor, pegou aquela pedra com resignação e perseverança e foi cuidar da sua vida. O tempo foi passando e aquele terceiro homem cuidou daquela pedra em toda a sua existência, polindo, manejando, sempre limpando, tirando aquelas partes mais porosas. E certo dia, ao cavar, ao trabalhar aquela pedra com a sua mão, com o seu suor, com o desgaste, se deparou com uma outra surpresa. Bem no centro daquela pedra
tão feia, tão estranha, o que é que tinha? Quem pode me ajudar? Um diamante. Um grande diamante, como mostra aqui a figura. Ele ficou surpreso. E agora? O que é que eu vou fazer com esse diamante? O que é que os irmãos aqui mentalmente podem responder? O que faria com aquele diamante? Ele pegou o diamante, comprou uma grande e confortável casa e abrigou todos os doentes e pessoas renegadas por qualquer tipo de patologia. Então, aquela pedra que lhe deu trabalho, que lhe foi motivo de gastura, de preocupação, de trabalho, ele transformou em mais trabalho, né? Só que trabalho produtivo, trabalho no bem. E ele executando esse seu trabalho nessa casa, certa tarde bateram na sua porta. Ele foi atender e eram 2 senhores, maltrapilhos, face realmente bem gasta, desgastada. A pobreza e a doença ali residia, poderia se ver. Mas apesar daquela figura toda esfarrapada, ele olhou bem e reconheceu. Era aqueles seus amigos, lá de outra hora. O que havia pedido riqueza e o que havia pedido formosura. Estava ali em frangalhos, na pior, como se diz no popular. Ele abraçou esses 2 amigos com muito amor e convidou os 2 para fazer parte daquele ambiente. Nesse momento, chega o Senhor e diz, eu vou ler para não perder nenhuma palavra. Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança do bem são os 2 grandes alicerces no reino de Deus. Então, essa mensagem, meus irmãos, que se encaixa perfeitamente no tema de hoje, que iremos abordar, a pedra, as provações, as expiações. Todos nós temos as nossas pedras, uma mais leve, umas mais pesadas. O que vai fazer a diferença é o como vamos encarar essas provações, essas dificuldades. O que é que vamos fazer dela? Talvez eu, se recebesse essa pedra que esse terceiro rapaz ganhou, eu talvez desprezasse, deixasse ela para lá e iria perder o diamante, ia perder a oportunidade de ajudar outras pessoas. Muitas vezes nós temos determinadas dificuldades e renegamos, rejeitamos. São as provas de nossa vida que às vezes a nossa fé falha um pouquinho naquele momento e a gente deixa passar. Antes da gente entrar realmente o que é, a gente vai trabalhar de uma forma, à medida que o tempo permita, né, vamos ver se o tempo permite, trabalhar um pouquinho a questão da prova, das provas, das provações. Mas antes, no meu espírita, a gente escuta muito provas e expiações, né? Nós temos as nossas provas e expiações. Eu vou fazer alguns comentários sobre a questão das expiações, mas eu vou me deter mais hoje nas provas. Quem sabe em outro momento a gente trabalhe mais especificamente as expiações. Antes, vamos ver no geral. O que é que a gente entende no geral sobre expiações? O que é expiar, expiação? Aí fomos no dicionário Aurélio, né? Não é um livro espírita, é um dicionário Aurélio, escolar, que todo mundo tem acesso. O que é que Aurélio diz sobre expiação? É ato ou efeito de expiar, que significa remir a culpa, cumprindo pena, pagar ou purificar-se de crimes ou de pecados. Então, o Aurélio diz isso sobre expiação. O significado de expiação para o Aurélio é isso. Então, vamos adiante. E prova, o mesmo livro, a mesma referência. Já prova significa ato que atesta ou garante uma intenção, um sentimento, um testemunho, garantia,
Missão, e tem a questão da missão também. Então, garantia é uma remissão, é um testemunho, é um sentimento. A gente já observa um certo nível de diferença entre provas e expiação. No meu espírito, a gente também trabalha a questão da missão, né? Nós, quando reencarnamos, quando voltamos ao planeta Terra, nós vamos vir para ele com a prova, com a expiação e com a missão, né? Missão significa obrigação, um compromisso, um dever a cumprir. E a doutrina espírita? O que é que ela fala sobre isso? Duas referências a gente pegou. Um livro de Divaldo Pereira Franco, essa aqui que está no lado, para quem não conhece, é Joana de Ângeli. Joana de Ângela é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, médio e tribuno espírita. Tem muitos livros e muita matéria, né, dentro do meu espírita. O que é que ele diz? A aprovação é a oportunidade para o espírito renovar-se. Então, se nós estamos no planeta Terra, nós temos a nossa cotinha de provação. Nós temos a nossa pedra. Variando, como eu disse, a questão do nível da gravidade. E às vezes ela não é nem tão pesada, mas às vezes a gente faz, né? Ela é um pouquinho mais pesada do que ela realmente é. É o que a gente vai ver mais adiante. A expiação, por sua vez, constitui-lhe o corretivo severo. Então, veja bem. Se a gente fosse colocar elas duas em algum nível, a gente ia ver que expiação, a gente não tem escolha. Eu fiz uma coisa errada na minha existência passada, então eu tenho uma obrigação. Exemplo, eu cometi algum crime contra determinada pessoa. Eu tinha fortuna, eu tinha muitos bens. A pessoa precisava de mim, eu reneguei ajuda. Pelo contrário, eu usei a minha riqueza para prejudicá-la, para cometer alguma coisa contra a vida dela. Então, eu tenho algum débito contra ela. Então, eu volto pela expiação. Eu não vou ter escolha. Eu vou ter que consertar, corrigir aquilo que eu fiz para com aquela outra pessoa, que é aquele outro irmão. Já a prova, dependendo do nível espiritual do indivíduo, eu posso até escolher. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Aí é bem interessante, ó, provado. Se eu fui na existência passada uma pessoa muito avarenta, é meu, não dou a ninguém. Então, o que é que eu faço? Eu tenho a consciência lá no plano espiritual que eu fui avarenta, que eu não fui correta. E eu tenho a intenção de corrigir. Aí eu peço a Deus e me dirijo ao plano espiritual, os espíritos amigos, para voltar com certos bens, né, com dinheiro, com riqueza, para corrigir aquele meu lado avarento, aquele meu instinto avarento, para que possa ser corrigido. Como a espiritualidade amiga vê tudo, vê o que a gente sente, vê o que a gente pensa, não dá para esconder dos espíritos superiores os nossos pensamentos. E eles percebem que a minha intenção é nobre, eles permitem que eu volte no meio de riqueza para consertar aquele erro, aquele instinto de avareza, aquele sentimento negativo que ali está. E quando a pessoa consegue se livrar daquele instinto, fica o quê? Estimulado, fica feliz. É como a gente, no colegial, a gente está fazendo uma conta de matemática. Começa do básico, 1 mais 1, 2, né? Ela vai, bem devagarzinho, a gente fica o quê? Estimulado. Eu já sei a conta de mais. Somar eu já sei. Aí já passa para outra lição, outro cálculo mais complexo. Então, dando um exemplo, né, bem grosseiro, mas um exemplo que reflete bem essa lição, essa mensagem, seria por aí. Então, à medida que a gente vai vencendo as provações, a gente vai andando, se animando e indo adiante. Vamos ler aqui novamente. Provado, os espíritos se sentem estimulados a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Então, a gente vai acumulando.
Expiando, recupera-se e aprende, sem outra alternativa, exaulado no processo de depuração. A aprovação é solicitada. Então, expiação, se eu estou aqui no planeta Terra, por expiação, eu não tive escolha no plano espiritual. Eu cometi determinado delito e eu tenho que voltar e resgatar. Já a aprovação pode ser solicitada, dependendo do nível de evolução daquela entidade. A expiação é imposta. Na primeira, que é a aprovação, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante um impositivo estabelecido. Então, aqui a gente traçou de forma assim, bem genérica a questão das provas e expiações. A gente já sabe mais ou menos que prova é uma coisa e expiações são outras. Quando a gente vê no meu espírito ou fora dele, a seguinte frase: planeta de provas e expiações. A gente já sabe mais ou menos o que vem a ser provas e o que vem a ser expiações. Pois muito bem. Quem aqui não tem provas? Quem não está aqui no planeta Terra com a sua cotazinha de provações, de dificuldade do dia a dia? No Livro dos Espíritos, aqui em cima é Livro dos Espíritos, na questão 258, ele traz a seguinte questão. No estado de errante, o que vem a ser errante? Errante vem de erraticidade. Erraticidade é aquele período que o espírito fica no plano espiritual de uma vida a outra, de um processo de reencarnação a outra. Eu desencarno hoje? Espero que não. Quero mais um pouquinho de tempo, mas vamos exemplificar, né? Eu desencarno hoje, vou para o outro lado da vida, aguardando a oportunidade de retornar ao plano ao plano terrestre. Então, esse período chama-se erraticidade. Então, no estado errante, no estado de erraticidade. Antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Então, nós, lá do outro lado, a gente tem consciência e responde os espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseje sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós, no período de erraticidade, lá do outro lado, nós podemos. Mais adiante, nos livros de Allan Kardec, ele também vai ressaltar, porque o texto é muito, a gente tem muita coisa sobre provas e expiações. Eu apenas fiz recortes de algumas coisas para a gente falar. Ele disse que ele pode. Se for um espírito ainda inferior, enraivecido, aí ele não tem noção. É como a criança, por exemplo. Eu vou ao médico. O médico diz: olha, você tem um determinado problema de saúde, você vai ter que tomar esse xarope, é muito amargo. Ou você toma, ou você vai piorar e pode até morrer. O que é que a gente faz? Quem pode me ajudar? O que é que vocês fariam? Toma o remédio amargo ou espera a morte? Vai tomar. Por quê? Porque nós temos o entendimento que eu tenho que tomar porque é melhor para mim. Então, pode ser amargo como for. A criança. Quem já deu xarope amargo a uma criança de 2 anos? Nossa! A primeira vez ela toma numa boa. Pode até, cospe, na maioria das vezes, mas na segunda vez ela não quer mais. É uma luta. Você pega a criança de 2 anos e diz: minha filha, pelo amor de Deus, tome em nome de Jesus. Quem já passou por isso? Você tem que tomar. Ela corre, se esconde embaixo da cama e corre. Não toma. Por quê? Porque ela não tem o nível de compreensão, de entendimento. Somos nós, em termos de espiritualidade, de evolução. Há espíritos que compreendem que errou, que precisa voltar, mas há espíritos que não ficam mergulhados na total ignorância. Então, há situações que nós, espíritos lá do outro lado, podemos escolher.
Aí vocês poderiam me perguntar, mas como assim? Se eu estou lá do outro lado, eu vou escolher uma vida na boa, né? Eu quero voltar sem problema, morar na casa na praia, ter uma limusine, um motorista. Será isso que um espírito em entendimento vai pedir? Um espírito mais entendido vai pedir o quê? Algum meio, alguma forma para pagar ou resgatar aquilo que ele cometeu de errado no passado. Se foi avarento, vai pedir condições, meio para trabalhar aquela avareza. Se foi um assassino, tem propensão a roubo, né? Fui 2, 3 existências passadas, eu sempre me coloco, mas eu não sei não, eu só estou me ilustrando. 3 existências e eu caí diante do roubo. Eu vi o que era dos outros, ia lá e pegava. Então, eu na erraticidade, já entendida, o que é que eu vou fazer? Me dê a oportunidade de trabalhar esse sentimento. Se eu tenho dificuldade numa matéria, qual é o mais lógico? Tem ciências, é uma ciência, história, biologia, eu sou boa, eu gosto de ler, mas matemática eu não sou, só tiro 10 em ciência e biologia, mas matemática eu sou um horror. Qual é o mais lógico? Exercitar mais a matemática. Isso é verdade. Na minha vida foi verdade. Tive sempre uma dificuldade em matemática, então eu sofri muito mais. Precisei de professor fora. O meu tempo foi mais utilizado ao exercício da matemática. Porque ali estava a minha dificuldade. Então, um espírito mais esclarecido vai escolher uma prova que possa fazê-lo melhor. Essa figurinha aí embaixo, vocês devem estar pensando o que é que tem a ver com a pergunta. Tem tudo a ver. Vamos ler a resposta, né? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ele escolhe o gênero. Novamente a questão da avareza. Eu sou avarento, eu quero nascer com certo nível, né, de riqueza, de dinheiro, para trabalhar essa avareza. Eu posso escolher o estado, eu posso escolher algumas coisas. Como fazem esses rapazes que praticam esqui na neve? Quem já viu na televisão aqui? Neve a gente nunca viu não, mas na televisão a gente não vê que eles marcam com bandeirinhas as montanhas, com bandeirinhas, e o competidor não tem que passar ali por dentro, não pode tocar a bandeirinha. Então, mais ou menos as nossas escolhas lá. Eu posso escolher algumas coisas, algum sentimento que me é forte, que eu preciso sair dele, ao local onde nascer, algumas coisas. Agora, o que vai acontecer quando chegar aqui é só na descida da ladeira, como diz. Aí a figura é o que a gente vai ver o que é que vai acontecer. Porque muitas vezes a gente escolhe lá, está consciente lá, está muito lúcido. Mas quando vem para o planeta Terra, aí vê a riqueza, vê o dinheiro, né, e vamos gastar, e se enrola nas coisas do mundo. Então, o que mostra aqui é a figurinha. Está tudo prontinho, as bandeirinhas estão ali para a gente não sair do caminho. Mas a gente se enrola, aí vai ser o quê? A nossa habilidade. E bate nas bandeirinhas e ganha outro destino. Então, está aí o quê? O livre-arbítrio. Ainda na 258 do Livro dos Espíritos, tem uma outra pergunta. Ele diz assim: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Quer dizer, não é culpa de Deus, eu sofro porque Deus quer. A gente escuta muito isso no discurso dos ateístas ou dos revoltados, né? Contra Deus. Tudo é culpa de Deus. A miséria, se cai um avião, se o mar avança mais um pouco, tudo é culpa de Deus. Então ele diz isso, não é Deus quem impõe as tribulações da vida? E a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus. Porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então nada acontece sem a mão de Deus estar ali presente. Tudo está abaixo dele. Perguntareis agora: por que ele fez tal lei em vez de tal outra?
dando aos espíritos a liberdade de escolha, deixando-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Nada lhe escova do futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal também está à nossa frente. Se Deus fosse aquele que manipulasse a nossa vontade, o que é que a gente ia ser? Aqueles bonequinhos que tem infantil, né? Tem uns bonequinhos que bota aqui, tem um fiozinho, né? E ele fica aqui embaixo. Deus seria aquela mão. E nós, aqueles bonequinhos, só vai para onde Ele queira que a gente vá. Não. Deus é o dono do tudo, é o supremo, é o universo, está em tudo. Mas Ele deu a cada um de nós um presente no meio de tantos outros. É o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Nós temos o bem e o mal. Cabe à nossa consciência seguir um lugar ou o outro. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Olha que coisa mais linda. Ele dá todas as condições para a gente acertar, ser realmente filho dele. Mas se no meio do caminho, como mostrou a figurinha, as bandeirinhas a gente ultrapassar, se perder no caminho, nós ainda vamos ter a oportunidade de consertar, de refazer. Eu não gosto muito de botar muito texto, não, mas eu não queria comentar essa pergunta. Eu queria realmente ler bem direitinho para não perder nenhuma palavra. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus, tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o consideraste um meio de adiantamento, e Deus o permite. Às vezes nós estamos passando por determinada dificuldade, perigo, Deus permite porque vai ser necessário para a gente. A gente passa por determinados problemas de doença, filho, problema marido, problema mulher, problema, né? Um monte de problema, de dificuldade, doença, financeiro. Por que a gente passa por isso tudo? Deus permite, porque vai ser útil, importante é o nosso crescimento moral. Essa partezinha, como eu falei, quem se apega muito são os ateístas, né? Aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Eu tenho uma pessoa amiga, conheço mais ou menos há 9 anos. Depois de 4 anos e meio de amizade, eu descobri que ela era ateísta. Se ele não tivesse dito, eu jamais eu iria saber. Porque ele se diz ateísta e se apega nisso. Deus, esse teu Deus, deixa o povo na miséria. Olha a Etiópia, olha os aviões caindo. E olha não sei o quê. Aí bota a culpa toda em Deus. Aí eu digo, meu amigo, onde é que está o livre-arbítrio? Permite sim, por questão de provas, de expiações, porque o ser humano necessita disso. Né? E ele começa a questionar. Agora, ele é uma figura bem interessante, abrindo parênteses. Se diz ateísta, mas eu nunca vi uma pessoa tão boa. Esses trabalhos visual, ele que faz para mim. Se eu nunca vi, como é uma pessoa muito amiga, se eu nunca vi um ateu tão sem futuro. Porque ele é uma pessoa bondosa. Um exemplo, a gente estava um grupo mais ou menos de 12 pessoas almoçando. Foi muita comida, mais do que o número de pessoas, e sobrou muita comida. E no outro dia ninguém estava em casa, ia se perder esse alimento. Aí, gente, olha aí na rua se passa alguém para dar alguém, olhou lá, olhou cá, nessa hora ninguém acha, né? Quando a gente não tem, o povo perde. Aí, se não, vou fazer o seguinte, minha gente, bota aí na vasilha e alguém vai no farol, em algum canto aí. Eram mais ou menos 12 pessoas, aí todo mundo olhou assim. 1h da tarde, sol escaldante, aí quem vai? Aí todo mundo. Aí o ateísta era o único que não sabia dirigir, disse, eu vou. Aí botou na bicicleta, amarrou e foi. Né? Então, a ateísta, entre aspas, né? Existe muitos assim, só para termo de comentário. Então, os ateístas se amarram muito disso. As grandes calamidades é porque Deus quis, porque Deus é vingativo, porque Deus é mau. Não, Deus é justo, Deus é bom. Determinadas provas a humanidade passa porque precisa e às vezes procura.
A questão 260, também do Livro dos Espíritos, pergunta: como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Assim, quem lê essa pergunta pela primeira vez, realmente deve se questionar. Que coisa mais contraditória. Como é que eu vou querer renascer, né, através da reencarnação, voltar no meio dos bandidos, dos malfeitores? E responde: é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a provas perdidas. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. É forte essa resposta, né? A gente precisa ter muito discernimento nisso. Realmente, olha, se eu sou uma pessoa com determinada índole, né, determinada propensão a determinados erros, como é que eu vou exercer? Voltando à questão da matemática. Se eu tenho dificuldade em matemática, eu vou procurar o quê? Alguém do meio. Alguém que entenda, alguém que goste, ou alguém que tem as mesmas dificuldades. Vou pedir ajuda ali. Então é mais ou menos isso. Se eu tenho aquele medo, eu tenho que ir lá e enfrentar aquela história, enfrentar os nossos monstros. Se eu tenho medo de escuridão, eu vou lá para a escuridão enfrentar esse monstro. 261, Livro dos Espíritos ainda. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentação. Quer dizer, para eu poder chegar à perfeição, eu tenho que passar por todas as provações, avareza, inveja, orgulho e tudo mais. Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sexualidade, a gula e etc. Eu tenho que vivenciar todos esses sentimentos para poder largá-los, vamos dizer assim? O que é que ele responde? Certamente não. Pois sabeis que há os que tomam deste o princípio de um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do meio. Então, não, eu não tenho que passar por todas as aprovações. Posso ser uma pessoa orgulhosa, posso não ser avarenta, posso ter propensão ao roubo, mas posso não ser ciumenta. Então, o ciúme para mim não é uma aprovação, não é uma dificuldade, não é uma prova. Eu vou passar pela provação que me leva para trás, vamos dizer assim, que me prende, que não me deixa subir ao alto, né? Não me deixa chegar ao Pai. Um espírito, aí ele prossegue a explicação. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Então, eu posso pedir a aprovação da riqueza. Eu chego aqui na Terra, eu não era egoísta, eu não tinha a questão da sexualidade desenvolvida. Posso adquirir também. Mas isso não quer dizer que ele deveria passar forçosamente por todas essas tentações. Então, ele pode passar ou não. Não há obrigatoriedade. Não é uma prova matemática, não há conta aritmética. Cada caso é um caso. Vai depender do nível de evolução, do grau, como estudante. Tem estudantes da mesma série, um grupinho que vai embora, passa de ano, deixa os outros para trás. E tem outros que passam 2, 3 anos na mesma série e não conseguem avançar. É a reforma íntima operando no espírito para que esse possa um dia atingir a perfeição. Eu trouxe aqui uns exemplos de pessoas que tiveram
as suas pedras, pessoas ilustres, que todo mundo conhece. Um deles, em falas passadas, em palestra passada, acho que quem teve aqui, teve a oportunidade de falar, foi Jerônimo Mendonça. Quem teve aqui na nossa, uma apresentação atrás, a gente falou sobre Jerônimo Mendonça, lembra? Jerônimo Mendonça foi um desses. Teve na sua vida, na sua última existência aqui no planeta Terra, provações pesadíssimas. Foi acometido de uma patologia que lhe deixou preso na cama. É espírita, era espírita, Jerônimo Mendonça. Ainda é, né? Que está lá do outro lado. Então, do pescoço para baixo, Jerônimo Mendonça não conseguia mover. Mas continuou trabalhando dentro do movimento espírita. Aí, com o passar dos anos, perdeu a visão de um olho. Com o passar ainda mais do tempo, perdeu a visão do outro olho. Ficou Jerônimo Mendonça preso numa cama, idealizada para ele, que era uma cama que ele não podia ficar nem sentado, nem totalmente deitado. Era intermediária a posição. Mas aquela posição dele não impediu dele prosseguir a sua caminhada, realizando palestras. As pessoas levavam numa Kombi Jerônimo Mendonça de um local para o outro, para ele proferir as suas palestras. Construiu instituições de caridade, escreveu livro, gravou CD, fez uma série de construções no bem. Porque em determinada fase da vida dele, ele correu para um médico, correu para outro. Na época que ele estava bem sofrido, essas patologias começaram a tomar conta do seu corpo físico, estava Arigó, o médio Arigó, atuando. E ele, num desespero tão grande, foi lá, pedir a Arigó a cura. Arigó, pelo amor de Deus, me cure, eu quero trabalhar no bem, eu quero fazer o bem, mas olha só a minha situação. E a Arigó atendeu o Jerônimo e disse: Jerônimo, o teu remédio é os 3C. Jerônimo, o que 3C? Cama, karma e calma. Jerônimo Mendonça olhou e entendeu que aquilo era a prova dele. Cama, porque ele precisava estar deitado naquela posição. Karma, porque vinha de passado, das outras existências, histórias, né, situações que ele tinha que pagar. Aquela situação ali para ele era a provação que ele tinha que passar. E calma. Porque primeiro veio o entendimento. A gente entender que nós estamos passando por determinadas dificuldades, não é por acaso. Porque se existisse acaso, Deus não é justo. E Deus é infinitamente bom e justo. Só dá a cada um de nós aquilo que nós estamos precisando. Se estamos com problema, dificuldade, aquela pedra, é porque aquela pedra é para a gente. Se fulaninho está com aquela outra dificuldade, aquela é a medida, é dele. Cada um tem a sua pedra para carregar. Outro na história, esse não é espírita, mas acho que muitos de vocês conhecem, Beethoven, música clássica, né? A beleza, né? Eu vi Beethoven. Beethoven deixou um legado imenso em termos da música clássica, música, sinfonias, coisas muito bonitas. Mas ele ficou surdo numa determinada fase da vida. E a surdez, o silêncio, não impediu Beethoven de construir, né, de deixar o seu legado. Ele superou aquela prova. Né? Outro é Van Gogh. Van Gogh pintava quadros belíssimos. Muita gente não sabe, olha a beleza dos quadros, conhecido no mundo inteiro, e não sabia que Van Gogh era portador de esquizofrenia. E é uma patologia mental muito desgastante para ele, para a família e para os amigos, né? Porque quando entra nas alucinações, na crise, é muito sofrido. E ele pegou a sua prova, foi adiante, não deixou de seguir o seu caminho. Outro, bem pertinho da gente, quando eu digo aqui no Brasil, é Aleijadinho. Quem não já ouviu falar de Aleijadinho? Ele tinha problemas nas mãos devido à hanseníase. Hoje, hanseníase é uma patologia muito mais fácil de ser tratada. A gente quase não vê, não tem mais nem locais para se internar. Mas na época de Aleijadinho era mais difícil.
Então, ele tinha as mãos mutiladas, ele tinha dores, ele tinha problema, mas isso não impediu o Aleijadinho de deixar o que ele deixou em termos de esculturas na pedra. E não era pedra dura, cansativa ali no suor, né, se desgastando. Então, cada um com as suas provações, com as suas dificuldades. Agora, o bom é que a gente tenha a noção, a consciência que nós estamos com aquela dificuldade, não é por acaso. Nós, no mínimo, consentimos ou temos a ciência. Lá do outro lado, é porque a gente esquece. Mas a gente está aqui, não é mero acaso. Eu trouxe aqui para dividir com vocês uma mensagem muito bonita, intitulada As 7 Verdades do Bambu. Também ilustra muito esse tema. Essa mensagem foi escrita por uma pessoa que não é espírita. Não foi espírita, ele já faleceu. Mas uma das belezas da doutrina espírita é justamente o princípio da reencarnação. Né? Como a doutrina espírita é reencarnacionista, a gente sabe que hoje eu estou aqui, mas na vida passada posso ter sido uma freira, né? Uma das meninas lá ter vivido na Índia, ter usado aquela buca, né? Lá dos judeus. Então, por isso que, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, o espírito, o mentor espiritual dele era o quê? Uma freira, Joana de Ângeles. Então, uma das belezas da doutrina espírita é essa abertura, as belas mensagens e as belas lições que as outras religiões deixam. E uma dessas que eu trouxe foi de um representante da Igreja Católica da Canção Nova. Ele já desencarnou. É assim, uma pessoa. Eu gosto muito de ouvir as palavras dele no YouTube. Ele deixou também um legado muito grande em DVD, em livros. E ele fez parte da Canção Nova. E o interessante dele, ele foi padre. As palestras dele, ele pega os ensinamentos de Jesus e traduz de uma forma muito bem-humorada. Todo o sermão dele é em piadas, em anedotas, em risos. Aí eu preparando essa matéria, eu lembrei dessa mensagem que ele redigiu, que é o Padre Léo. Quem já viu o Padre Léo? Quem já viu a Canção Nova, né? Então, ele é muito bom. Eu, particularmente, eu gosto muito. Já passei alguns micos. Eu gosto de estudar até altas horas da noite. 1h30 da manhã, eu estudando, aí botei a mensagem dele, uma palestra dele, e botei o fone, fiquei rindo sozinha. 1h30 da manhã, meu marido disse, tu tá ficando doida? Está rindo 1h da manhã. Porque ele consegue pegar o Evangelho e apresentar para uma multidão de forma muito simples e muito clara. E teve essa mensagem que eu colhi de um dos livros dele que diz o seguinte. Eu vou ler, tá? Depois de uma grande tempestade, o menino que estava passando férias na casa de seu avô o chamou para a varanda e falou. Então, o garotinho estava lá na casa do avô, na varanda, a tempestade passou e ele viu alguma coisa interessante. O que será que ele viu? Vovô, corre aqui. Me explica como essa figueira, árvore frondosa imensa, que precisava de 4 homens para arrancar o seu tronco, se quebrou, caiu com o vento e com a chuva. Então, quem conhece a figueira, ela é bem... O tronco dela é forte, é largo. Então, o menino olhou e não entendeu. Como é que aquela figueira caiu? Este bambu, tão fraco, continua de pé. Todo mundo aqui conhece o bambu? Quem não conhece tem uma figurinha. O bambu bem fininho não caiu. E aquela aparentemente grossa e forte desabou. Então o menino pergunta. Coisa de menino, né? Que menino pergunta. Este bambu tão fraco continua de pé. Ih, eu não estou conseguindo ver. Filho, o
bambu permanece em pé. Aqui não dá para ver, não. Porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento. Aqui ficou mais claro. Então, ó, a questão da humildade. A figueira, como se sentia mais forte e robusta, ficou ali. Pode vir vento, que eu sustento. Não sustentou. O bambu cedeu. E é assim que acontece, né? Ele é alto, o vento vai, ele cede, o vento volta, ele volta também. O bambu nos ensina 7 coisas, diz o Padre Léo. Se você tiver a grandeza e a humildade dele, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. Então, que 7 verdades será que o bambu tem a nos ensinar? É uma árvorezinha até esquecida, né? Ninguém lembra do bambu. Só quando a gente quer umas cadeiras bonitas, né? Ou uma flauta. Essa música é aquelas flautas feitas de bambu. Indiana, muito comum no Peru. Peru, Chile, naquelas áreas dos Andes. Qual seria? Vamos à primeira. A primeira verdade é que o bambu nos ensina, e a mais importante, é a humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante dos problemas e das dificuldades, mas diante daquele, o único, o primeiro da paz, aquele que me chama, que é o Senhor. Então, a primeira lição e a mais importante é a questão da humildade. Como é que nós vamos trazer essa mensagem para o nosso dia a dia? Nós temos algum problema, alguma dificuldade, qual seria a nossa reação no geral? A revolta. Revolta contra o problema, revolta contra o marido. O problema é outra coisa, mas aí o marido paga, chuta o cachorro, briga com a vizinha, começa aquela agonia, aquela confusão, não aceita as suas dificuldades e as suas limitações. Na sala mediúnica, que eu tenho algum tempo de sala mediúnica, a gente se depara muito com a seguinte problemática. Às vezes nós vamos ao atendimento de desobsessão, a gente tem que ir, mas a gente vai querendo a cura, querendo ficar bom, querendo que aquele médium, naquele momento, tire todos os nossos problemas, a gente saia fortalecido, em ordem, bonzinho. O que ele vai fazer é afastar aquelas energias, aqueles espíritos que ali estão, e explicar para a gente a nossa situação e apontar o remédio. Porque a cura, quem vai conseguir, quem vai correr atrás, somos nós. Através de quê? De que caminho? Qual o caminho da cura, do alívio? Não é de pegar os problemas e jogar para trás, não. Mas de conseguir a força, a humildade, a perseverança para conseguir vencer os problemas. Quem é que nos dá isso? Está aí, ó, no final da frase. O Senhor Jesus. Então, o que nós temos que procurar na casa religiosa e dentro da gente mesmo é isso, é Jesus. Porque só Ele cura, só Ele salva. Ele é o caminho. Então, a humildade, a perseverança diante dos problemas. Não se desesperar, não achar que eu sou o último, né? Todo mundo está bem, carro bom, coisa boa, emprego, só o vizinho que ganha. Eu fico com as contas e com tudo que é ruim. Não. Cada um tem seus problemas. Até aquela casa que a gente passa lá na praia tão linda, né? Piscina, tobogã, aquelas piscinas, banheira de hidromassagem. Ai, que maravilha. Aquela família que é feliz. Será? E os conflitos de relacionamento, a convivência marido-mulher, a convivência dos filhos. Eu tenho uma colega de trabalho, ela é médica. A gente conversando várias coisas. Aí ela tem 2 filhos pré-adolescentes, um casal. Aí chegou para mim, ela é médica e ele também. Ela é anestesista e o marido é cirurgião.
chegou para mim, meus meninos estão tão arisco comigo. Só obedece a babá, só quer saber da babá, me responde. Papapá, começou a reclamar com os meninos. Aí eu disse, fulano, me diz uma coisa. Quando foi que tu fosse em casa? Eu tô há 36 horas de plantão. Isso é 36 horas que tu não vai em casa. Ela vai em casa de passagem. Ele por um lado, ela por outro. Mas você olhando o casal, a casa imensa, muito lindo, muito carro importado, materialmente falando tudo bem. Mas o relacionamento da família não vai bem. E quem provocou isso? Foi a babá? O próprio casal se distanciou dos seus filhos e em alguns momentos, querendo se aproximar, não consegue mais espaço. Então, naquela casa frondosa, aquela família feliz, né, tem um conflito, tem um problema dos filhos para com os pais, né? Os pais, muito envolvidos na questão do financeiro, do lucro, deixou para que a babá criasse os seus filhos. Então, a gente vê que todos nós temos problemas. E uma coisa importante, eu não me curvo diante do problema. No início ele diz, curvar-se diante do problema, e mais adiante ele diz, não curvar-se diante do problema, né? A gente parece que é uma coisa contraditória, não. Ele diz dobrar-se, curvar-se diante do problema, mas não de forma, vamos supor, deixa eu achar a palavra certa, de forma omissa. Eu tenho um determinado problema, tenho um filho problemático, rebelde, então deixa ele lá, não quero saber, deixa ele lá quieto. É o meu problema, é minha dificuldade. Isso é humildade? Isso é curvar-se diante do problema? Não. Como eu posso me curvar diante daquele problema? Orando, chegando perto do jovem ou da criança, conversando com ele, trabalhando aquele jovem. Aí é curvar-se diante do problema, diante do Senhor. É entender, compreender que Ele está passando por uma dificuldade, eu tenho que chegar perto dele e ajudá-lo. Né? E ajudá-lo. E o relógio correndo. Segunda verdade. Ficou claro essa primeira verdade? Ser humilde, mas não ser omisso. Saber que aquele problema está ali, não se revoltar contra ele. É assim, conviver. É como o meu prolapso. Eu tenho um prolapso ventral. Quando eu descobri, eu pensei que ia morrer. Cheguei na minha médica, pelo amor de Deus, doutora, eu fui bater um eco, tenho um prolapso vital do coração. Pronto, eu sou cardiopata. E olha que eu sou da saúde. E a médica é minha colega de plantão. Ela olhou para mim e disse, mulher, tem vergonha. 80% das mulheres têm prolapso de válvula mitral. Você vai ter que conviver com ele. Procurar não se estressar, exercício físico, é um negócio bacana. É como os problemas. São os problemas. Quando eu me estresso, quando eu excedo minha carga horária, aí o coração começa a acelerar. Aí eu maneiro. Aí eu digo que o termômetrozinho, né? São os problemas, são as provações. Ela que vai moldar aqueles sentimentos negativos. Segunda verdade. O bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima, ele tem para baixo também. Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes em Deus, através da oração. Nossa, como o bambu ensina a gente. Então, seguir o exemplo do bambu, criar raízes para baixo, através da oração. É o telefone. Nós, seres cheios de aprovações, e o Senhor. Terceira verdade. Você já viu um pé de bambu sozinho? Quem já viu um bambu aqui? Na lagoa, pelo menos até o dezembro tinha. Ainda tem, não tem? Vê como é que eles são? Todos bem juntinhos, né? Eles ficam ali. Apenas quando é novo, bem novinho, mas antes de crescer, ele permite que nasça outros a seu lado, como no cooperativismo. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados uns aos outros. Tanto
tanto que, de longe, parece uma única árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro. A gente corta, porque a gente não consegue arrancar. Os animais mais frágeis vivem em bandos para que, desse modo, se livre dos predadores. Então, o bambu traz mais uma lição para a gente. Nessa caminhada de provações, para que a nossa fé possa se fazer mais presente, a gente precisa de outras criaturas. Nós seres humanos, somos seres gregários, ou seja, somos destinados a viver em sociedade. A questão do eremita, que é aquela pessoa que vive só solitária no deserto, no campo, na floresta, é uma exceção, porque no geral nós somos gregários. E isso já começa desde pequenininho. Já observaram que as crianças, quando uma vê a outra, às vezes 2, 3 anos, uma vê a outra, já ficam se paquerando, né? Já ficam se olhando, já chega, puxa uma conversinha, né? Às vezes nem sabe falar, mas já conversam, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que precisamos viver em coletividade, para que as provações possam ser mais leves e a nossa fé possa ser mais forte. Sabe quem vai precisar deles? Eles estão sempre grudados. Eu já li, não foi? Já li tudo. Vamos lá, me empolguei. A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criar galhos. Já viram algum bambu com galhos? Não tem. Lá em cima que tem umas folhinhas, né? Como tem a meta do alto e vive em moita, com unidade. Hoje está tão ruim aqui. O bambu não se permite criar galhos. Nós perdemos muito tempo da vida tentando proteger os nossos galhos. Coisas insignificantes que damos um valor inestimável. Para ganhar é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente. Obrigada. Tá vendo como é bom em coletividade? Se eu estivesse sozinha, não ia conseguir. Então, ó, o bambu não tem galhos. Quais são os galhos que a gente cria na nossa existência? O apego material, o egoísmo, a raiva, a inveja. Então, isso prende. Não deixa a gente subir para o alto. Quinta verdade é que o bambu é cheio de nós e não de eus. Ele tem nó e não eus. Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo força nos momentos difíceis. Olha que coisa interessante. Ele diz que os problemas, as dificuldades e as pessoas que nos ajudam são os nós. Ele coloca no mesmo degrau os problemas, as provações e as pessoas amigas que nos ajudam. Então, veja bem, os problemas e as dificuldades não são os nossos inimigos. Eles são os nossos amigos. Por isso eu reforço, a gente tem que tentar conviver bem com eles. Porque eles é que vão trabalhar esse lado nosso inferior. Não devemos pedir a Deus que nos afaste dos problemas. Isso aqui não acontece não, né? Ninguém pede isso. E dos sofrimentos. Eles são os nossos melhores professores. Se soubermos aprender com eles. Tem eles lá no final, que foi bem clarinho. Então, eles são os nossos melhores professores. Né? Eles é que vão nos levar ao alto. Veja que essa mensagem foi escrita por um representante da Igreja Católica, um padre Léo. Mas essa mensagem pode ser lida e trabalhada em qualquer religião. Ela é bem espiritualista. A sexta verdade é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que rouba nosso tempo, que tira a nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. Então, o que acontece no dia a dia? É aquela história do remoer, né? É remoer. Eu
Fulaninho, meu chefe, disse um negócio, eu não gostei, fiquei com raiva dele e fica remoendo. Tem gente que passa a vida inteira remoendo um negócio que aconteceu lá na infância. Uma raiva que teve do coleguinha, passa 20 anos guardando aquela mágoa, guardando aquela raiva daquela pessoa. E tal sentimento não vai fazer mal, nem vai interferir na vida daquela criatura que ficou lá atrás. Mas na nossa vida, sim. Então, ser oco de sentimentos negativos. Aqui ele botou assim, ó, cheio do Espírito Santo. Mas eu podia dizer, como ele é católico, ele usou um termo católico. Cheio dos bons sentimentos de Deus. Por fim, está perto de vocês se livrarem de mim. A 7ª lição que o Bambu nos dá é exatamente o título do livro, porque essa mensagem foi retirada de um livro dele que a gente vai ver lá na frente. Ele só cresce para o alto. Já viu algum bambu crescer para o lado? Ele busca as coisas do alto. Essa é a sua meta. E essa é a nossa meta. De viver ou sofrendo, ou chorando, ou rindo, mas sempre para o alto e para Jesus. E aqui está a foto dele, foi retirado desse livro, Busca as Coisas do Alto. Meu tempo estourou. Essa parte aqui eu não vou falar, tem uma musicazinha, não sei para dirigente se dá para passar essa musicazinha. Dá? Sai essa? Essa moça aqui, Elizabeth Lacerda, ela é espírita, ela é de Brasília, ela é psicopedagoga, compositora, trabalhadora do movimento espírita. Também gosto muito do trabalho dela. Ela traz uma mensagem cantada, né? Foi composição dela, muito linda, que também tem a ver com a lição de hoje. Confia. Te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua adoração.
e vai.